vocês estão oficialmente online. Amém. Graça e paz aí a todos os irmãos que estão nos ouvindo nessa noite, onde nós iremos aqui falar um pouco sobre a ação social na igreja. Pelo menos que já está online já. O áudio está bem legal. Então, vamos lá então. Primeiro, apresentar aqui o nosso irmão que vai estar participando com a gente, o André. Pode cumprimentar o pessoal aí, André? Falar com eles um pouco. Paz do Senhor, para todos que estão chegando aí nessa live aí, que vamos agora dar sequência aqui. Que seja uma noite proveitosa para nós crescermos juntos aqui na graça e no conhecimento. Vamos aqui meditar na palavra de Deus esses poucos minutos aqui. Então, a primeira parte aí do nosso bate-papo de hoje é falar um pouco sobre o tema, né? A gente vai falar da ação social, a gente vai falar aí do papel da igreja na sociedade, na ação social, né? De ajudar aí os mais necessitados. E isso divide muito a opinião das pessoas, divide mesmo, porque você entra um pouco no campo da política, né? Então, até onde a igreja tem que estar envolvida, de acordo com as escrituras, na ação social da igreja. Até onde a igreja, na ação social da sociedade, né? Dos mais pobres, dos necessitados. A igreja deve ajudar só os seus membros necessitados? Deve ajudar o bairro, a cidade? Como que será que a Bíblia fala sobre isso? Tem as visões de direita, que a gente tem que usar os impostos só para a segurança e para a educação. Que mais? Segurança, educação e que é o tripé que eles colocam lá do Estado mínimo, né? E não deve ajudar com ajuda social, com ação social, né? Já a esquerda pensa que os impostos devem servir para ajudar os mais pobres. E a igreja fica onde nisso tudo aí? Ela tem que dar uma opinião bíblica ou não? A igreja fica fora. Então a gente vai falar um pouco disso hoje, sobre essa questão. E a primeira pergunta que eu já vou começar a fazer aqui para o André, eu vou também, se eu puder ajudar também na resposta, a gente foi formulando junto aqui uma pergunta. Eu vou começar, você pode mandar suas perguntas aí, mas a gente vai iniciar aqui fazendo as perguntas, tá? A pergunta é: por que devemos fazer obras sociais na igreja? Isso é papel da igreja ou do Estado? A gente vai começar a falar um pouco disso. O texto que a gente vai usar é Gálatas 2:10. A hora que você quiser ler também, pode ser depois. Pode falar um pouco primeiro a sua opinião e depois a gente vai para Gálatas 2 aqui. Johnny, então, assim, a gente, quando fala de ação social na igreja para com a sociedade, e a gente vai ver nas escrituras o que a igreja primitiva ela nos deixou de legado, porque esse legado nós vamos ter da igreja primitiva, né? Sim. Nós vamos ver uma igreja primitiva, ela dando ênfase na pregação do evangelho, e por consequência do crescimento da igreja, da formação da igreja, automaticamente, onde tem ajuntamento de pessoas, necessita de ação social. Então nós vamos vendo que ao longo do tempo, com a consequência da pregação do evangelho, o reino sendo expandido por todo mundo, né, como os discípulos obedecendo a ordem de Cristo, ir por todo mundo e pregar o evangelho começa a se expandir por todo mundo daquela época e automaticamente, por consequência disso, o povo vai necessitando dessa ação social. E a igreja vai entendendo também de que ela foi chamada para isso, de que é um papel da igreja. Como a pergunta aqui que o Johnny fez, é um papel do Estado? Se a gente for olhar para a nossa Constituição, é um papel do Estado cuidar do seu povo. Mas também nós vamos ver que ao longo da história da igreja, a igreja entrou nesse campo da ação social sem tirar o foco principal da ordem de Cristo, que é a pregação do evangelho. Sim, a resposta é sim, né? Como nós vamos ver em Gálatas 2:10 lá, os apóstolos, eles instruindo a Paulo a cuidar dos pobres, né? Nós vamos ver por outros lugares da Bíblia, os discípulos pregando o evangelho e ao mesmo tempo assistindo os necessitados. Então a gente vai vendo... Vamos fazer a leitura de 2:10? Pode ler para a gente 2:10 para ficar bem explícito para nós. Se você puder aí na sua casa, tiver a Bíblia aí, para nós todos tivermos acesso aqui. Gálatas 2:10, vamos dar uma lida. O pessoal vai acompanhando aí, por favor. Abra a sua Bíblia aí também, vamos fazer o estudo junto. Então, Gálatas capítulo 2, versículo 10, está escrito assim, ó:
recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Então aqui Paulo está dando uma recomendação dos apóstolos para ele, para que na pregação do evangelho ele não se esquecesse dos pobres. E ainda ele fala aqui que procurou fazer isso com diligência, justamente porque isso é uma consequência de um cristão que foi regenerado. Automaticamente ele vai fazer a sua parte como membro da sociedade. Alguém que é membro da sociedade e é regenerado por Cristo, automaticamente ele vai fazer as obras. Também, eu não vejo assim também. Então a gente já tem aí uma primeira pauta, né? Que a igreja, ela é papel da igreja no sentido que é uma das características da igreja, uma das evidências, fazer a obra social. A gente viu que isso é uma verdade, como o texto está falando. Paulo disse que fez isso. Não obra social simplesmente de ajudar com comida só, mas principalmente de não negar, principalmente a pregação do evangelho em primeiro lugar, e depois a gente vai ter outros textos que vão dizer que não adianta a gente pegar uma pessoa com fome e dizer Deus te abençoe e despedir ela. Você não fez o serviço completo, vamos dizer. O correto é você pregar o evangelho e trazer alimento ao mesmo tempo. A igreja tem que fazer isso. A gente vai ler o texto daqui a pouco sobre isso. E um detalhe importante que você frisou e que eu gostaria de frisar é que também ao longo da história a gente foi entendendo a ação social como distribuição de alimento e de roupa. Mas, biblicamente, a ação social não é só isso. A ação social é você mostrar um norte também para a pessoa, para ela poder mudar de vida. A ação social não é só você ir lá entregar o alimento, é você mostrar o norte. E justamente isso é o que o Evangelho vem mostrar para nós. Nos dar uma nova visão do que é a vida, do que é ser alguém na sociedade. Então a ação social não é só a igreja distribuir os alimentos ou distribuir uma roupa. Ela também inserir o membro na sociedade de uma forma que ele comece a pensar diferente. Se ele é alguém que não cuidava de sua família, ele começa a cuidar agora. Isso também é uma ação social incluída no papel da igreja. Isso que você falou é importante, que eu noto que uma das coisas que muda muito a sociedade, mais no Brasil, que a gente tem um quadro de, infelizmente, o alcoolismo é muito forte entre os homens, principalmente, né? Que a família depende muito dele, né? Como chefe da casa, como líder ali da sua família, exemplo dos seus filhos. E quando ele está geralmente preso no álcool, ele acaba, vamos dizer assim, perdendo ele não consegue exercer essa responsabilidade, e isso prejudica os filhos, a mulher e tudo mais. Então, quando o evangelho é pregado para essa pessoa, ela para de ficar viciada nisso, e ela começa a se preocupar mais com o trabalho, se preocupar mais talvez em melhorar as condições da sua família, isso é uma transforma a social através da pregação do evangelho. Agora sim, a ação social de forma direta, por exemplo, igrejas, vamos citar aqui exemplos das igrejas históricas, né? Que é muito comum que eles tenham escolas, que eles tenham universidades e hospitais. É muito comum que as igrejas tradicionais tenham essas três coisas, igrejas históricas, né? Hospital, faculdade e escolas, creches e tudo mais. A gente tem exemplo aqui na cidade, uma escola que muita gente recomenda muito, que é da Igreja Batista, que é o PEP, por exemplo, que é de 1ª a 4ª série, acho que mudou o nome agora para Aquarela, não sei, não estou recebendo nada para falar aqui da escola, mas é uma escola aqui do bairro, que é dirigida pela igreja, e as pessoas têm dificuldades até de conseguir acessar a escola, de tão poucas vagas e muita gente querendo aquilo ali. Então, assim, você começa a perceber, uma coisa que fica claro, é que a igreja, quando ela se envolve nas questões sociais, ela também pode, por exemplo, através de escolas, evangelizar o bairro e dar bolsas filantrópicas para aqueles que não podem pagar. É uma forma também de ação social. Isso é interessante, que isso é um legado da Reforma Protestante, Isso. Que a partir da Reforma Protestante, onde foi ali, a maioria das faculdades da Inglaterra eram fundadas. Aí você falou tudo. Por cristãos. Oxford, se eu não me engano, foi da igreja congregacional. Aí nos Estados Unidos tem Harvard, que são os presbiterianos, Princeton. Todas as faculdades hoje que são reconhecidas no mundo inteiro como as melhores foram fundadas por igrejas, muitas delas protestantes. A Igreja Católica já fundou também muitas universidades, então você já começa a perceber que a igreja está ligada à educação também, né? E hoje, no nosso movimento pentecostal, tem perdido muito esse foco, né? A gente quase não tem boas escolas, universidades
Eu acho que universidade pode falar que não tem universidade pentecostal. A última vez que eu fiz uma pesquisa, não encontrei. Tem escolas dirigidas por membros pentecostais, mas universidades da igreja a gente quase não tem no nosso segmento. E isso é uma pena, porque a igreja pode mudar a sociedade também, né, através da educação. E ela tem potencial para isso e, querendo ou não, tem poder aquisitivo para isso. Basta Sim, só uma nova visão. uma nova visão sobre esse aspecto, né? Então, assim, focar nisso como parte do reino de Deus. Porque tem gente que fala assim, vai fazer uma escola, parece que está deixando de ser igreja. Não, você não está deixando, né? Você deixa de ser igreja quando você não prega o evangelho. Mas se você prega o evangelho e como evidência tem isso, eu acho que... Então, resumindo a primeira pergunta, se é um papel da igreja? Sim, é um papel da igreja. Por consequência do seu posicionamento de pregar o evangelho, né? Se o evangelho é arrebanhar almas e pessoas para o reino de Deus, automaticamente essas pessoas irão ser pessoas necessitadas de um direcionamento, de um alimento. Isso. E aí a igreja entra com essa... Entra com essa questão. Se a igreja tem uma estrutura, que tem a faculdade, que tem essas coisas, até para dar um aconselhamento jurídico para o seu membro, ela pode ajudar na saúde e tudo mais. Então, assim, a igreja é muito importante que ela se preocupe com isso, né? É papel do Estado na nossa Constituição, mas a gente não pode tirar nossa responsabilidade de fazer isso daí. Ainda mais igrejas, igual você disse, que são ricas, né? Que são igrejas com muitas congregações que o caixa tem dinheiro para fazer as coisas e geralmente acaba não fazendo, né? Eu estava ouvindo uma ministração e o cara falou algo interessante. No nosso país a gente tem muitas crianças órfãos, né? E ele fez uma indagação interessante. Ele falou, você já imaginou se cada igreja, ele deu o exemplo do Brasil, mas também isso no mundo. Se cada igreja brasileira, ela adotasse uma criança, nós não teríamos mais crianças órfãos. Você fazendo uma conta, pelo número de igrejas que a gente tem, se cada igreja adotasse uma criança, uma igreja, quando ele não está falando de um membro, de uma igreja. Está falando de uma igreja, nós não teríamos, pelo número de igrejas e pelo número de crianças órfãos, nós não teríamos. E com certeza, se fizer essa conta para pessoas que moram na rua e passam fome, a gente poderia ajudar muito mais do que a gente ajuda, né? É uma meia-culpa nossa que a gente está admitindo que, infelizmente, a gente tem que começar a se preocupar com isso, né? Não deixar o governo, o prefeito, eles têm responsabilidade, recebem impostos. Mas, às vezes, os dízimos, as ofertas, em primeiro lugar, é para pregação. Mas, em segundo lugar, se for possível investir nessa área, é muito bom. Bom, então essa primeira pergunta foi se é o dever da igreja fazer papel social, né? A gente falou que de educação já, que as igrejas formadas focaram muito nisso, por isso que eles têm hoje muitas universidades aí, hospitais, e a gente tem que começar a pensar nisso daqui para frente, né? Essas obras contribuem para a salvação? Aqui entra um pouco também soteriologia também para a gente responder, né? Como que a gente vai lidar com essa questão das obras sociais? Por exemplo, a pessoa tem um orfanato mantido por ela, por doações, e ela tem lá 200 crianças naquele orfanato, ela pega a gente morando na rua e leva lá para dentro. É possível que essa pessoa não seja salva fazendo isso? Como que você pensa nessa relação? A gente vai entrar naquela questão, acho que até vocês tocaram na outra live, da meritocracia. Né? Isso. Se a gente for partir para esse lado, a gente tira totalmente os méritos de Cristo. Aí, como a gente falou, isso só é uma consequência, né, da salvação. Mas, de maneira nenhuma, e pelo menos em lugar nenhum da Bíblia, ela vai nos atrelar a salvação a obras, né? Tiago, quando é o que vai mais falar de obras, ele está falando uma parte daquilo que ele entendeu que é uma consequência de alguém que foi regenerado e foi alcançado por Cristo. Sim. Mas em nenhum lugar da Bíblia, né? Senão a gente vai tirar totalmente o mérito de Cristo, e a gente está bem claro lá em Efésios que a salvação é pela graça. Eu posso adotar 200 crianças, mas se eu não tiver a fé, com a fé genuína ali em Cristo, não adianta, né? Pela graça de Cristo, aí então nós vamos entrar em outra questão de que nós temos uma grande cultura no Brasil, né, que é de uma outra religião. Vamos entrar aqui no mérito, mas de que quanto mais obras eu fizer, mais eu estou alcançando a minha salvação. Então, aí, se a gente entrar nesse mérito, nós vamos estar indo contra os preceitos bíblicos e aí... Sim, verdade. Né? Isso que você falou é importante, que muita gente usa geralmente o texto de Mateus 11, né?
Mateus 11, o verso 12, que fala que o reino de Deus é ganha força, e usa muito esse texto para tentar dizer então que a salvação é ganha força. Só que assim, o grande perigo, como a gente disse, né, a Bíblia é um livro de 66 livros. É um conjunto inteiro apontando para um caminho. Há 500 versículos apontando para a salvação através da graça de Deus pela fé. Então, as traduções às vezes divergem entre si. Você tem a NVI, por exemplo, que é mais parecido um pouco com a ARC, e uma um pouco mais renovada, vamos dizer assim, que é a NVT ou a NTLH, que já há as divergências ali. E quem estuda muitos originais fala que aquele texto de Mateus 11, tranquilamente você consegue colocar ele como que algumas pessoas tentam usar de violência, a força para ganhar o reino de Deus. E é lógico, o texto, quando você lê nas Bíblias tradicionais, a gente está falando do texto de Mateus 11, 12, dá a entender o oposto, dá a entender que o reino de Deus é ganho à força. Então, assim, aí é uma questão de você ir por os originais, e se há uma possibilidade de não forçar os verbos nas suas leituras originais, dizendo que, como a NTLH e a NVT faz, de que o reino de Deus, pessoas tentam ganhar ele à força, tentam ganhar a violência, mas que na verdade, se você ler toda a palavra de Deus, você vai ver que seria impossível ganhar com força e violência, né? E faço aqui uma confissão de que eu já até preguei nesse sentido. É porque é um texto que você lê ali na língua portuguesa, sem estudar o original, sem estudar nada, o que ele vai dar a entender é isso, né? E a gente vai entrar também nessa questão quando a gente lê Tiago. Se você lê Tiago isolado, como Lutero, até Lutero... No primeiro momento leu e ficou... Leu e você vai falar, não, eu tenho que fazer as obras, para mim ser salvo, eu preciso fazer obras, porque senão minha fé vai ser morta. É isso que então, se você lê alguma coisa isolada... Isolado vai sempre dar essa impressão. Sempre vai dar uma impressão. Então, quando você olha o contexto geral da Bíblia, a hermenêutica, você vai entender de que aquele texto e aí você já está falando até de algo mais profundo. Quando você vai para os originais, mas depois que a gente entende o contexto do que a Bíblia quer dizer, aquele texto lá ele fica mais tranquilo. Porque assim, se a gente for apoiar uma doutrina inteira em cima de um versículo, a gente vai ter vários problemas na Bíblia, porque a gente sabe que se não valer mais o macro, o todo da Escritura sobre o micro, o menor, o versículo, a gente vai entrar, é o que a maioria das seitas fazem, elas colocam várias heresias com bases bíblicas, mas de pontos de vista isolados, né? Sem colocar o todo da Escritura. Então, assim, é claro que você falou o exemplo de Lutero é perfeito, porque Lutero, ele rasga o texto de Tiago, ele queima, né? Na verdade, ele fala que é o evangelho da palha. Queima, põe no fogo, e ele se arrepende depois que ele entende, que ele não tinha entendido direito, né? Mas ali no primeiro momento da reforma, é tudo muito, muito loucura, é muito... Vamos fazer a reforma, vamos estourar tudo. Ele acabou queimando um texto bíblico, dizendo que não era de Deus. Mas aí depois ele se arrependeu e viu que realmente Tiago estava complementando o que Paulo disse, né? Quer dizer, então as obras é evidência da salvação, não é um caminho ou um requisito para a salvação, vamos dizer assim, né? E ao longo do tempo nós fomos confundidos, né? Pela má compreensão da Bíblia de que as obras ela é um caminho, é um meio para se chegar à salvação, e com isso muitos proposital, outros sem ter noção nenhuma, negando a doutrina da graça. Aí que tá. E aí a gente encontra um grande problema com isso daí. É isso aí, pessoal. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre essa questão, a gente vai dar uma virada aqui um pouco no assunto, falando um pouco sobre vocacionados e tal. Pode mandar aí que a gente vai tirando as dúvidas aqui de vocês, tá? O que vocês acham? Vocês concordam com o que a gente está falando? A igreja, ela tem a função de fazer obra social, mas a maior responsabilidade é do Estado. A igreja tem que ajudar primeiro os da casa e depois ajudar a sociedade. Como que a gente lidar com isso? Por exemplo, se tiver que pagar o aluguel, água e luz, e tiver que ajudar alguém que está necessitado, qual é o primeiro lugar que a igreja tem que fazer ali? Então a gente está falando um pouco sobre isso. Se você tiver outra opinião aí, pode dar à vontade. Eu acho que um grande, Johnny, aqui, como a gente está numa discussão, acho que a gente pode entrar nesse método. Um dos grandes prejudiciais para a questão social da igreja ao longo da história foi a teologia da prosperidade. Sim. Ela veio trazendo uma nova visão do cristão, de que o cristão não pode ser um necessitado, que ele nasceu para ser rei, ele tem que conquistar, e isso foi gerando um grande impacto no meio cristão. E muitas pessoas, elas
acham que elas não necessitam ser ajudadas pela igreja, porque elas acham que elas têm que conquistar, e isso foi um grande impacto com a advento da teologia da prosperidade. Sim, isso mesmo. Danificou muito, né? Ligou o cristão com o dinheiro muito forte, sendo que as escrituras mostram que o evangelho cresceu muito entre os mais pobres. Geralmente era lidado com essas pessoas, né? E a gente tem esse estigma aí de que o crente verdadeiro tem que ter dinheiro, e isso não tem nada a ver na Bíblia, né? É uma coisa mais, uma heresia que acabou entrando no meio da igreja aí. Bom, a gente vai pular o assunto um pouquinho, vai fugir muito, mas a gente vai falar um pouco de vocação. Então, assim, até aqui a gente decidiu, entre nós aqui, se discordar pode mandar aí, que a igreja tem que ajudar os necessitados, primeiro os da casa, depois os de fora, né? Outra coisa que a gente viu que é importante é que a salvação ela vem pela fé mesmo, exclusivamente, somente a fé, e as obras é uma evidência da salvação, isso fica muito claro nas escrituras. Agora, o terceiro ponto que a gente vai começar a falar aqui é sobre se existe vocacionado ao Ministério de Ação Social. Quer dizer, a aula passada a gente falou muito sobre vocação, né? Vocação de pregar, vocação de evangelizar, todas as vocações que existem. Existe alguém vocacionado na Bíblia a fazer o papel social da igreja? Como que a gente vai lidar com isso daí? Tem a questão de Atos 6, né, que a gente falou aqui, que a gente poderia usar para ler e falar da função do diaconal, mas o que você quer primeiro falar desse assunto? Quando a gente fala de vocacionado, a gente está ali limitando um certo número de pessoas. Certo, isso. E a gente entende que, assim, eu entendo assim, pelo menos vou dar aqui minha opinião e depois a gente vai ler o texto. Que a questão de liturgia de culto, sim, as pessoas precisam ser vocacionadas. Mas a questão e aí as pessoas que vão ser separadas, ou questão de liturgia de culto, precisam ser vocacionadas para isso. Mas com relação à obra social, o irmão até que na nossa conversa ele falou, inclusive eu preguei ontem lá na nossa igreja em Coríntios 13, que a igreja ao longo do tempo ela foi invertendo os valores dos dons, né? Hoje quem tem o dom do amor, e eu fiz até essa comparação, ele não tem sucesso. Porque o dom do amor não tem graça. Quem tem o dom do amor não é reconhecido na igreja. E não é para ser reconhecido mesmo, mas aqui falando abertamente. Automaticamente, quem foi regenerado, automaticamente ele é enxertado com o amor de Deus. Isso. E todos nós temos, isso vai ficar bem claro, Jesus vai ensinar na parábola lá, na história do samaritano. Quando o homem está morto lá no meio do caminho, isso vai ficar bem explícito ali. Aquele homem não era vocacionado, ele não foi ungido. Isso. Mas ele foi o que ajudou o rapaz que estava morto no meio do caminho. Inclusive a gente pode até ler o texto. Está lá em Lucas 10. Aqui, ó. É importante mesmo essa pregação, porque ali Jesus até faz uma crítica, né? Crítica. Se você pudesse abrir aí, irmão, a gente está lendo Lucas, vai ler agora. Capítulo 10. Capítulo 10. Versículo 25, que é a famosa parábola do bom samaritano, né? Tem até hospitais com esse nome, instituições, ONGs, que são referência a isso daí. Até virou um jargão, né? Você é o bom samaritano, então. Quer dizer, você é uma pessoa boa que está ajudando os outros. A parábola do bom samaritano. Está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 25. Ó. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei? Como lês? Respondendo, ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhes: respondeste bem, fazei isto e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Respondendo Jesus, disse: desci um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros
e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares te pagarei quando voltar. Só até aí. Jesus aqui ele dá um soco no estômago dos religiosos, porque ele vai usar um samaritano, e a gente bem sabe que o samaritano... A treta entre eles era forte, Era do judeu forte. e do samaritano. Então Jesus vai mostrar aqui para os religiosos que para você fazer algo ao seu próximo, ajudar o seu próximo, você necessita ter amor. Ele vai dizer que ele moveu-se de íntima compaixão, né? Então nessa hora aqui, ele não precisou ser profeta, nessa hora aqui ele não precisou ser ungido, ele só exerceu o dom do amor, só isso que ele fez. Então eu creio que todos nós deveríamos fazer a ação social, né? Fico aqui nessa... Eu também vejo que o amor assim, é algo que nós todos devemos exercer. O único ponto que eu queria colocar, até para o pessoal que está assistindo também quiser comentar alguma coisa, se tiver algum diácono assistindo aí, melhor ainda. Nós vamos para Atos 6. Atos 6. Por quê? Atos 6 é interessante que os líderes ali, acho que a Bíblia chama eles de presbíteros, se eu não me engano, ou bispos, são os líderes ali, Pedro e os que pregam, né, os que ficam no ministério da palavra, são vocacionados ao ensino. Diz uma frase muito forte, que diz assim: a gente não vai sair do púlpito ou do ministério da oração, quer dizer, para cuidar das viúvas. A gente sabe que o que estava acontecendo ali era um pouco até de preconceito, porque é instituído 7 diáconos de cultura helênica, de cultura grega, porque o que dá a entender no verso 1 de Atos capítulo 6, se você ler com calma, você vai ver que eles falam que havia uma queixa dos que tinham cultura grega, quer dizer, os que nasceram fora da Judéia ali, né? Tinha judeu que nasceu em todo lugar do mundo. E quando eles se tornaram cristãos, os judeus puros, vamos dizer assim, os judeus que nascem ali na Judéia, não estavam ajudando as viúvas dos judeus que nasciam fora da Judéia. Estavam sendo um certo preconceito ali, por causa que a cultura de quem nasce em outro lugar é diferente, o jeito de falar, o jeito de se vestir. E eles estavam ajudando mais as viúvas de cultura purista, que a gente chama, né? Que são os judeus que nasceram ali na Judéia. E aí eles vão instituir 7 diáconos gregos. Se você prestar atenção nos nomes dos 7 diáconos, são todos diáconos de cultura grega. Estevão é um deles aí, Filipe. E você vai ver que eles instituem esses diáconos para que eles possam ajudar das viúvas e dos órfãos ali, a Bíblia fala ali naquela parte mais das viúvas. Porque no papel da igreja ajudar os necessitados da igreja. A igreja tinha que manter as viúvas. Por que as viúvas? Porque as viúvas provavelmente elas não poderiam mais trabalhar, elas dependiam totalmente do trabalho do homem naquela época. Então, para a mulher não passar fome, ela tinha que ter a ajuda da igreja. Então, o que dá a entender ali é que o diaconato, pelo menos ali em Atos 6, né? Tem gente que fala que o livro de Atos não serve para ser um livro normativo, mas só descritivo, mas é perigoso também isso, né? A gente sabe que é um livro que conta mais a história dos apóstolos, mas ali na instituição dos diáconos, eu acho que fica claro que é um livro normativo, pelo menos naquela parte. E lá fica claro que uma função principal do diaconato é ajudar as viúvas, é fazer ação social. Então, assim, na igreja, não estou falando nem fora da igreja, dentro dos membros, falando, isso, dentro da igreja. Então, assim, se uma pessoa tem... quem deveria ser consagrado a diácono, então? Quem tivesse o chamado, as características que são aquelas, casado com a sua mulher, que governa bem a sua casa e tudo mais, mas que principalmente a sua função principal fosse cuidar das viúvas ou daqueles necessitados da igreja. Por isso que a gente está falando que é muito importante que a igreja funcione como uma engrenagem, né? Aqueles que têm a função diaconal sejam diáconos, aqueles que têm a função de ensino e de correção, que geralmente é ligada ao presbitério ou pastorado, que sejam essa função. E o pastor ainda tem essa questão dele ser mestre na Bíblia e também ter o dom de administrar também as coisas na igreja. É uma coisa maior às vezes até. Então, assim, isso é importantíssimo. Eu vou perguntar para o André agora o que ele acha sobre carreira, né? Carreira dentro da igreja. Eu não ia deixar que é a passar pergunta importante a gente falar. A carreira dentro da igreja. O que você acha? Eu não ia deixar passar essa. Em nenhum lugar da Bíblia a gente vê plano de carreira ministerial. Isso. Né? E o que você falou é importante.
qual que é o menosprezo de um diácono ser diácono 30 anos, 40 Não anos? tem nenhum problema nisso. É 60 a vocação, ele foi vocacionado pelo Para Espírito isso, Santo, né? Então, em nenhum lugar da Bíblia você vê esse plano de carreira como se você tivesse que premiar ele, aquela pessoa, porque ele já está ali há 15 anos. Isso, agora ele tem. Ou, por exemplo, que o diácono tem a obrigação de pregar. Por exemplo, na Bíblia a gente Também não tem não. isso. Ele não tem que estar no púlpito para ser diácono, ele tem que cuidar das viúvas. Qual é o problema? Você consagrar, por exemplo, um presbítero que não pregue. Aí você vai ter problema, porque o principal ministério é o do ensino da palavra de Deus. Então, se ele é vocacionado a pregar a palavra, então ele deve ser consagrado ao presbitério direto, ele não precisa passar pelo diaconato. E quantas vezes eu já ouvi, mas aquele rapaz é diácono há 10 anos? Já ouvi várias vezes. Verdade? É diácono, olha, 10 anos que é diácono. Quando é 5 anos diácono, assim, tem algum problema, será? Depende da experiência, né? O pessoal tem muito isso, né, mano, de carreira. Eu tô dando risada porque eu sou consagrado a diácono. E às vezes a pessoa pergunta isso mesmo. Nossa, mas você é diácono? 5 anos aí. Como que é isso? 10 anos? 15? Mano, eu posso ser 30 anos diácono, ou eu posso ser 30 anos evangelista, 30 anos membro, 30 anos presbítero. Então, quer dizer, é função da igreja analisar qual é a vocação de cada um. E aqui tem até uma pergunta, ó. Primeiro, antes de fazer a pergunta, não sei quantas pessoas estão assistindo a gente ainda, mas eu sei que a Mariana Gomes está online, a Geisa também está, Juliana também está, Deus abençoe, falou que o áudio está ótimo, André Dino também está, Dinalva, nossa irmã, está, Carol Colinete, uma menina bonita também está assistindo, Fabrício, Alain Oliveira. Aí a Ana Paula falou aqui que a igreja tem um grande papel na sociedade e tem desenvolvido até mesmo o papel do Estado, é verdade, a igreja tem feito isso. O Gleito também está com a gente, Marcos Lima, paz e graça, Deus abençoe. E aí a pergunta do Fabrício, Júnior Terriago também está com a gente. O Fabrício... Meu cunhado. Ah, é? Ah, então, que bem. Lá de Nazaré Paulista. Ó, de longe tá assistindo, hein? O Fabrício falou assim, ó, vocação é uma escolha humana ou é uma coisa de Deus? É vocacionado, pelo que eu entendi aqui, ele colocou vocação ou escolha humana? Então, quer dizer, eu que escolho a pessoa e ela vai ser vocacionada com a unção ali, ou algo assim, ou a pessoa já tem essa vocação e eu só reconheço essa vocação? Como você entende isso? Eu creio que é um conjunto de dessas duas coisas. Um conjunto dessas... Uma fusão dessas duas coisas. Certo. Né? A igreja precisa estar atenta a observar, a igreja atenta, observando confirmando até, né? Como os apóstolos ficavam. O camarada tem que ser, para você ver que ele é esposo de uma só mulher, você tem que estar de olho nele. Ele é esposo de uma, se ele tem só os requisitos, os né? requisitos. Se ele tem boa fama na sociedade também, ele vai ter que ser visto. Isso verdade. já é e automaticamente a vida espiritual da pessoa, se ela se... Tudo isso é uma forma de a gente estar atento, observando se ela é vocacionada ou não. Se ela é vocacionada ou não. Isso entendi. Uma coisa mais visual, mas também tem a questão de quem escolhe é o Espírito Santo. Então, certo. Ele vai distribuir uma coisa as vocações, que naturalmente, né? vai... então eu vejo muito assim. Naturalmente, a gente estava falando semana passada que o cara que é vocacionado ao ensino, ele ama estudar as escrituras, ele gosta... Quando vai falar de teologia, ele gosta de estar ali no primeiro banco, ele gosta dessa parte, ele gosta da escola bíblica, ele gosta disso, de estudar. Se o cara é vocacionado ao evangelismo, ele não consegue parar de falar de Jesus onde ele está, nos cantos todos. E as pessoas não entendem muitas vezes essa vocação. Elas falam que a gente é bitolado, aqui ela tá fazendo essa live aqui pra quê? Então, elas não entendem isso que é uma vocação. O desejo de ensinar as escrituras. Então, assim... E esse desejo não é nosso, é algo que Deus colocou em nós, nos presenteou em ensinar. Se uma pessoa é vocacionada ao evangelismo, não é que ela é boa, não é que ela é aplicada e ela é talentosa, não tem a ver com ela, tem a ver com a vocação, algo que Deus destinou a essa pessoa. Quando ele chama o apóstolo Paulo, ele fala, esse é um vaso escolhido para pregar para distante, quer dizer, ele vai sofrer, quer dizer, é uma vocação que Deus deu a Paulo e Paulo exerceu. Então não tem como a gente fugir muito disso, né? De que é vocacionado. Então, se você é diácono, seja um bom diácono para a glória de Deus. Se você foi realmente vocacionado ao diaconato, se você foi vocacionado ao presbitério,
exerça isso com qualidade que Deus vai te E se a pessoa ela for honesta, Johnny, ela vai for honesta. Certeza. Ela sabe certeza. se ela é vocacionada. Ela sabe não, que ela sente aquilo, ela sente atraída por aquela função de uma forma espetacular, né? Então a gente entrou num acordo aí que existe a vocação no sentido geral do amor, mas pode existir uma função, por exemplo, diaconal, que é ficar focado na ação social. O diácono não é que ele não precisa ler a Bíblia, não precisa estudar, nada disso. Ele tem que manejar bem a palavra. Mas a principal função dele é aquele cara que está sempre no meio do povo, que está conversando com todo mundo. Ele pode fazer visita, ouvindo as necessidades e passando para a liderança da igreja. Então esse é um auxiliar pastoral muito forte mesmo. Ele acaba pastoreando alguma hora ou outra ali, por isso que ele precisa conhecer bem da Bíblia, mas ele vai ter sempre um superior ali que vai poder ajudar ele quando o negócio ficar mais complicado e mais difícil, né? Não, só quero fazer uma pergunta, você transmite. Quem tá falando é o Marcos, tá? Não, é porque nessa questão de escolha humana que o Fabrício falou aqui, lá em Timóteo, quando fala sobre o pastoreio, o episcopado, fala que excelente obra deseja aquele que quer fazer isso. Então, nessa questão, tem uma questão de escolha humana, sim. Disso de diaconato. É interessante. Foi mais ou menos o que eu disse, que a pessoa, ela sente. O desejo. O desejo é dela, né? É. O desejo é dela. E aí, as questões externas, aí elas vão apontar para esse desejo, né? Elas vão... Tem que ter essas duas coisas, né? Ele tem que ser vocacionado e tem que desejar aquilo. Tem que acontecer essas duas coisas juntas. Porque o desejo já nasce dentro dele para aquilo ali. O Espírito Santo é impulsionando ele para isso. Certo. E aí as questões externas vão contribuindo para isso. Talvez um vocacionado que não queira exercer o seu papel seria alguém que está fugindo da vocação, né? Que talvez um pouco da história de Jonas seria o melhor exemplo. Falamos juntos, então não foi combinado não. Então Jonas realmente é um exemplo que talvez alguém que está fugindo da sua vocação, né? Então além da vocação você tem que aceitar isso, querer isso também, né? Vamos dizer assim, né? Amém, então. Tem mais pergunta aqui pra gente, ó. Acredito que a vocação é dada por Deus e automaticamente fazemos com prazer e na escolha humana não permanece e passageira. Entendi. Se uma pessoa que quer, quem perguntou foi a irmã Juliana, tipo assim, se foi ela que quis, ela não aguenta o peso daquilo, porque... Tem uma certa verdade. Por isso que fala que excelente obra almeja. Porque quando o desejo parte de mim, eu tenho Deus me dá a capacidade para aí que tá, Deus me dá a capacidade. Agora, se Deus não capacita, não encara, vai ser não. Sofrido, não encara, sofrido. Não, que você não vai aguentar. Porque o peso é mais do que você pode carregar, porque não foi Deus que tá te dando aquilo, é você que tá caçando. E quantas pessoas aquilo. sofrem? Vixe. Quantas pessoas que ocupam um cargo que não é vocacionado e acaba depois sofrendo muito por isso, né? Por isso que é bom cada um estar no seu papel, na sua engrenagem, porque senão ele sofre. Tem gente que você fala assim, ó, vai pregar amanhã, depois e depois. Ele vai falar, é isso mesmo que eu quero, vamos pregar. Não é porque ele é bom naquilo, é porque ele foi vocacionado. Agora, se a pessoa não é vocacionada, você vai pregar daqui 30 dias, já começa a ficar com, não queria, não quero. Ou ela louva e não quer louvar, tá forçada ali. Então, quer dizer, vocacionado ele faz com mais prazer, né? É por isso que eu sempre bato na tecla do que o irmão falou aqui no começo que a gente estava discutindo. Porque muitas igrejas sofrem, muitos líderes sofrem, porque qual que é hoje a característica de uma pessoa ser espiritual? A característica? Na igreja atual hoje. Totalmente. Pode falar. Totalmente fora das escrituras. A pessoa espiritual, vamos lá. Pode ser pelos dons, às vezes, evidenciado na cabeça das pessoas, e não é o que a Bíblia fala, né? Porque eu ia entrar na questão do substituto de Estevão. Do substituto de Estevão. Do substituto de Judas. De Judas. Quando foram escolher ele. Certo. Tinha que ser alguém ali que foi uma testemunha, alguém que andou, alguém que presenciou, entendeu? E qual que é a característica hoje para você saber que uma pessoa é espiritual? Na igreja, estou dizendo hoje na visão da igreja atual. Qual que é? Dinheiro? Ter dinheiro, ganhar alma, né, que a gente fala, né? Então, por aí porque depois a gente vai pagar um preço lá na frente, entendeu? Então, assim, pra gente já tentando responder, finalizando essa pergunta aqui,
Aí existe, então, o diácono, aqui a gente está voltando a falar de igreja, está voltando a falar de eclesiologia, então a gente não vai deixar de falar disso. Então, qual é a função diaconal? Você que é diácono, aí você conhece um diácono. A função diaconal base é cuidar dos necessitados da igreja. Cuidar em qual sentido? Verificar o que eles estão precisando, fazer visita, se preciso for, levar até os pastores o que está acontecendo com a igreja. Essa é a principal função diaconal, é de estar no meio dos necessitados, vamos dizer assim, da igreja. Ele tem que saber pregar? Não é proibido, é lógico que ele pode pregar, saber manejar bem a palavra, ele pode ter isso, não tem nenhum perigo ou problema disso. Mas a grande questão é que não é a principal função dele pregar, não é a principal função dele ensinar. Ele pode fazer isso, mas não é a principal função. Agora, por exemplo, você pega na Bíblia, quando fala na parte do presbítero, por exemplo, aí você já vê que a principal função é do ensino das escrituras, da correção, trazer a igreja de volta para a escritura, tudo mais já é uma função mais presbiterial. O pastor é muito parecido, né? A tradução na Bíblia de pastor e presbítero são cargos muito parecidos, equivalentes. A gente que pode ter uma hierarquia diferente numa igreja e outra, mas é muito parecido. A gente tem um tempo legal aqui, e por enquanto não apareceu nenhuma outra pergunta. Se o pessoal quiser fazer alguma pergunta, manda aí pra gente. A gente quase não falou nada aqui, a gente está falando de eclesiologia esse tempo todo. Já que a gente está falando de diácono, presbítero, você acredita que quando vai escolher alguém para ser pastor ou escolher alguém para ser presbítero, geralmente no governo episcopal, geralmente a liderança, alguém acima escolhe quem está abaixo. Por exemplo, na igreja antiga era chamada de bispo, né? Isso. Mas na igreja moderna, geralmente, a gente coloca um pastor acima dos outros pastores. A gente tem um costume de chamar pastor presidente ou algo assim. É como as igrejas pentecostais, a grande maioria, né, são episcopais, desculpa. E aí, nesse tipo de governo, o cara escolhe a pessoa e ele que confirma aquela ordenação, né? Mas existe outros tipos de governo que aquela pessoa tem que vir como uma indicação da igreja e os líderes escolhem, então, quais daquelas indicações eles vão escolher. Que é o presbiterianismo. Que é o presbitério, geralmente é assim, o congregacional também tem um pouco disso. Nesse aspecto, eu assim, olhando de fora, vejo muito positivo a igreja poder participar, talvez, com alguma opinião. O que você acha? Que a igreja não deve participar ou deve participar? No sentido assim, nossa, aquela pessoa ali parece que é vocacionada ao diaconato, parece que é vocacionada ao presbitério. Ele pode chegar e falar para o pastor, por exemplo, o pastor ajudar o pastor, né? Não sei, o que você pensa nisso? No sentido de bíblico, a gente vê que o presbiteriano, o presbitério escolhendo o presbiteriano é o mais bíblico. Veja assim. É o mais também, bíblico, porque é igual a gente estava falando agora. Tem o desejo e tem as coisas externas para contribuírem. Essas questões externas é a igreja visualizando. Entendendo o chamado da pessoa, vendo os dons na vida da pessoa. Quando a pessoa ela vai conversar com uma família necessitada, a família sente que ele tem o dom diaconal. Eles têm ali uma ligação que eles sentem. Eu até falo que o maior jeito de você saber se é vocacionado ou não é saber se a igreja tem aceitado o seu ministério também, mesmo, né? Tem recebido o seu ministério, seja ele pastoral, seja ele diaconal, presbiterial. Tipo assim, será que a igreja tem recebido isso? Porque se a igreja não recebe, se for forçado de cima para baixo, a gente não consegue lidar bem, né, com isso. A igreja sofre muito, né? E ali a gente corre um grande risco, né? Porque toda unanimidade é burra, como diz o ditado. Verdade. E aí a gente corre um risco de você estar trazendo problema para si mesmo. Sim. Normalmente, quando no sistema episcopal, né? Que a liderança hoje não é mais nem o pastor, já é o apóstolo. Né? Tem outras consagrações maiores. Né? E aí, quando você sozinho escolhe, e normalmente quem vai colher os problemas é ele próprio. Então... Porque um bom líder, ele está sempre ouvindo também seus liderados, né? Senão ele não consegue liderar direito, com certeza. Então a gente finaliza aí, dando uma opinião um pouquinho de governos da igreja, que a gente quase não falou muito disso, né? Mas hoje a gente teve a oportunidade de dar esse comentário aí na questão da vocação, né? De como a gente aceita a vocação. Quando você centraliza demais as decisões, a gente sabe que fica complicado. É bom dividir, né? Pelo menos ouvir a opinião. A gente sabe que existe no sistema episcopal vários níveis, né? Existe o episcopal que divide muito a opinião com os seus liderados, existe o episcopal mais ditatorial mesmo, que quase não abre espaço para conversa.
Então, assim, a gente tem que buscar um pouco de ouvir a igreja. A igreja está precisando, a igreja acha que tem que levantar mais diáconos, a igreja acha que tem que levantar outros presbíteros que estão ali parados, e levando em consideração os requisitos, né? Que o diácono ele tem que ser casado com uma mulher só, ele tem que dar bom testemunho na sociedade. Então, por exemplo, igrejas que puxam SPC e Serasa, nesse sentido é positivo, se você pensar bem, porque ele tem que estar de boa reputação na sociedade, sei lá. E se ele tiver com algum problema, ele tem que se explicar pro pastor, eu tô com esse problema, não foi eu não, foi o meu cunhado que pegou um negócio meu aqui. Porque daí ele vai, ser filtrado mais, né? Ele vai, não, ele realmente tá vocacionado àquilo. Né? Acho que também vale a pena a gente chamar uma questão, Johnny, da questão do manejo da palavra. Certo, aí é o cargo mais... Não, eu digo assim, para todos. Diácono, ele não precisa ser um expert. Isso, mas ele tem precisa que manejar a palavra. Manejar bem a palavra. Tem até um caso, se eu posso aqui abrir um tempinho para contar, porque todos nós precisamos manejar bem a palavra de Deus, porque uma hora ou outra alguém vai nos indagar em relação a isso. E tem um caso que conta que o pregador estava ali pregando, e ele estava pregando aquela passagem quando Paulo fala que se vier um anjo do céu vos pregar outro evangelho, seja anátema. Gálatas 8. E o pregador não explicou o que era anátema, né? Certo. E tinha um novo convertido na igreja, um visitante na igreja, ele nunca tinha escutado. O que é essa palavra? Né? Anátema, e o pregador repetiu aquela anátema, e não explicou o que era. Na saída, a pessoa acabou o culto, a pessoa perguntou para o diácono, faz favor, chamou o diácono. O que foi aquela palavra anátema que o pregador tanto repetiu ali? O que quer dizer? Aí o diácono olhou assim e falou assim, quem foi que falou? Já não prestou atenção no culto, né? Quem foi que falou? Foi o pregador aquele lá. Ele falou assim, se foi ele que falou, recebe, porque é a bênção de Deus. Então também a gente precisa ter essa questão. É engraçado, mas acontece muito, né? Acontece muito. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, irmãos. E assim... A igreja saudável, a gente está aqui finalizando a eclesiologia. Lembrando que anátema quer dizer maldição. Maldição, já é bom você falar. Então ele ofereceu maldição para a gente contou a piada e não explicou o que é anátema. Vai saber alguém depois que começa a falar isso. Então, assim, a igreja saudável, ela vai principalmente se preocupar com a boa pregação, que a gente falou nos outros vídeos aqui. E ela não pode também deixar descuidada essa área da ação social da igreja, né? A gente não pode abraçar pessoas aqui que estão com a conta de luz atrasada, com a dívida, com falta de comida dentro de casa. De alguma forma a igreja tem que ficar atenta a isso. E os diáconos, eles têm essa principal função de estar fiscalizando isso, de estar indo nos bancos, ouvindo o povo, porque o pastor é difícil para ele conseguir fazer isso sozinho, por isso que tem os auxiliares. A igreja é formada de um corpo, né? O pastor ele tem que estar com a preocupação mais focada na pregação, na doutrinação da igreja, de evitar heresias entrando dentro da igreja. Esse é mais um vigia, assim, o pastor mesmo, esse nome é disso, né? De pastorear, de cuidar da ovelha. Mas... Vou até puxar aqui uma sardinha para nossa igreja lá, que nesse tempo agora de pandemia nunca se ajudou tantas pessoas com cesta básica como lá. Nem tempos, em 15 anos aconteceu de igreja. Isso aqui também. Então, a quantidade de gente começou a doar mais, foi muito grande. Então, porque... assim, eu estava até como pastor, foi uma surpresa boa com relação ao amor. Só uma centelha do amor, né, das pessoas. Mas a gente ficou surpreso porque as pessoas chegaram junto e nunca ajudou tantas famílias, nem em tempos normais, quando todo mundo estava... Isso mesmo. Então aqui também aconteceu? É de mais gente doar coisas para cesta inclusive básica. Pessoas que nem eram da igreja ajudando também. Eu não sei assim, informar quem foi, mas eu sei que o volume de doação aumentou muito. Aumentou muito também. Você vê que a sensibilidade alcança, né? Quando a gente tem um tempo para fazer uma reflexão e tal, isso é importante. E o diácono, ele é esse cara constante. Ele está toda hora prestando atenção em quem está precisando e tal. Então essas funções de ação social... O ideal é que ele ficasse num grupo diaconal, eu acho, olhando para as escrituras. Sim. Mas é lógico que todo mundo pode fazer, mas eu acho que os diáconos se reunir e ver quanta cesta básica tem, quanto precisa entregar, quem está necessitando. Seria uma ideia de alterar essa questão na igreja, de ter... A gente tem aqui o diácono líder nosso, que é o Fabrício, está participando, e aí de vez em quando a gente conversa, ele sempre direciona alguma coisa. É importante que a igreja tenha isso mais forte, mais grudado mesmo assim, de que
precisa ter um diaconato que funcione para ajudar as pessoas. É importante isso, né? Que Porque informe o pastor. informe quantas pessoas estão precisando e tudo. E que também põe a mão na massa, né? Com certeza, é o cara que vai estar fazendo de tudo nos bastidores, vamos dizer assim, né? Então, sem o diácono na igreja, a igreja sofreria muito. Hoje a gente está aqui e tem aqui o Marcos gravando vídeo, o pastor está aqui também, ó, fazendo limpeza nas cadeiras, é tudo serviço, né? Tá olhando os carros. Que tá por trás. O pastor tá olhando os carros. Como a gente fala que diácono é só olhar carro, né? Não, irmão, diácono faz bastante coisa. Ele é uma engrenagem importantíssima na igreja, que se não estiver funcionando direito, a igreja sofre muito. Isso mesmo. Bom, então vamos para a última pergunta que eu tenho aqui. Vocês aí em casa, ajuda a gente, manda pergunta também. Por enquanto só o Fabrício que mandou? Minha irmã mandou, mas ela a Juliana mandou, né? já... Acredito na vocação automática e tal. Aí depois a gente teve, de pergunta mesmo, foi a do Fabrício mesmo, uma pergunta mais clara assim, né? E talvez da Juliana, que dá para comentar aqui, e da irmã Ana Paula também. Então, quem tiver dúvida aí, manda pra gente. O que você acha? Você acha que o diácono aí, você que é diácono? Se não tiver pergunta, a gente fica se achando aqui, pensando que tá todo mundo entendendo 100%, né? Nós tá falando de tudo, o pessoal entendendo tudo. Então, a última pergunta que eu tenho aqui para fazer, ela fala assim: a obra social é uma evidência de uma igreja verdadeira? Volta um pouco também a gente falar sobre aquilo das obras e tal. Eu acho que era legal a gente ler um texto que a gente não falou nada aqui, de Tiago, né? Tiago agora. Lê pelo menos 2, né? Agora. Os 2 de Tiago, 1:27 e o 2:14 que você falou. Primeiro, se você que está aí na sua casa, pega a Bíblia na mão e vamos acompanhar comigo aqui. Tiago, capítulo 2, 1 primeiro, 27. Capítulo 1, 27. Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz assim, ó: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta. Então ele está fazendo uma afirmação aqui. Tiago é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Certo. Então, a verdadeira igreja, 1:27, é a igreja que faz ação social, então. Que faz ação social. Principalmente no início para os seus membros, vamos dizer assim. E também, consequentemente, se for possível, com o seu bairro, com a sua cidade, né? Então, e a igreja verdadeira está muito ligada aí à religação do povo de Deus com Deus. Religarem, né? Que é religião. Então, assim, a igreja de Cristo aí praticamente está falando, é a igreja que ajuda. Então o que ele está falando assim, a consequência de uma religação, da religação com Deus é você ajudar os órfãos e as viúvas. Isso mesmo. Uma nova interpretação. Essa é uma evidência perfeita, é você ajudar as pessoas. Então assim, nossa, faz 10 anos que eu estou na igreja, nunca dei uma bala para ninguém. Toma cuidado. Alguma instituição, nem que seja a instituição, seja o seu vizinho, seja a sua irmã, seu pai, sua mãe, você tem que ajudar alguém, mano. Você não pode ficar vivendo egoísta para si mesmo, porque o evangelho é compartilhar os outros, né? E Tiago, ele vai ser aquele que causou uma briga durante séculos aí, né? E ainda causa. Quando a pessoa lê o livro de Tiago isolado, ele acha que ele tem que fazer as obras para a salvação. Tiago está falando justamente disso. Você me deu aqui uma luz que eu nunca tinha pensado nisso agora, viu? Da religião, da questão da religião. Religou, automaticamente a consequência é fazer as obras. Ou seja, foi regenerado, foi alcançado pela graça. Automaticamente, irmão, sem forçar, você vai fazer as obras e, consequentemente, aí nas obras, ação social, né? Amar, perdoar, tem todas as obras aí que pode estar ligado a algo assim, né? Isso. Então, pode tirar do seu coração esse negócio, eu tenho que fazer obra para ser salvo? Não. Senão a gente vai achar um grande problema com a Bíblia mesmo. Né? Nós vamos tirar a salvação pela graça, e aí o que Tiago estava querendo dizer resumidamente, depois, não fica preocupado não se você ainda entende isso aqui, até Lutero leu na primeira, a gente brigou com o diabo lá por causa disso, quis bater no diabo por causa disso aqui, foi por causa do livro de Tiago. Que ele ficou em confusão, queimou e tudo. E aí agora eu peço aí para você ler agora junto comigo o capítulo 2 de Tiago, e o versículo 14, que ele fala lá: a fé sem obras para nada aproveita.
capítulo 2, versículo 14 aí, ó. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós lhe disser, ide em paz, e aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe der das coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Pegou pesado. Então quer dizer, chega alguém com fome, com frio, eu oro por ele, Deus te abençoe. Deus te deu uma roupa e uma comida. Deus proverá, e você que é o provedor naquela hora, né? Assim, é lógico, você pode acontecer de você pegar uma situação dessa, você não tem um vintém no bolso, um cartão, também tá desempregado, aí você fala, irmão, é nós dois que tá quase no mesmo... Vamos orar um pelo outro aqui. Agora, a grande maioria das vezes você tem uma condição pelo menos de comprar uma comida, um cobertor na sua casa, algo que dê pra você dividir, né? Se dá pra você dividir, você tem que ajudar ali o necessitado, principalmente se ele vir pedir ajuda, né? Então por isso que é difícil negar ajuda ao necessitado, se você pode, né? E a gente tem que tomar cuidado com os extremos, né? Ele está falando aqui, se você só orar pela pessoa, não vai adiantar nada, e se você também viver só dando alimento e não anunciar o evangelho, também não adianta de nada. Então, é aquilo que a gente estava falando, a igreja ela anda com essas duas pernas, que são importantes. Para a gente fechar esse pensamento, eu acho que é legal aquilo que a gente falou. Uma igreja que prega o evangelho e não faz ação social é uma igreja deficiente, mas continua sendo uma igreja. É uma igreja manca, mas é uma igreja com falhas. Para finalizar, isso. Agora, uma igreja que faz toda a ação social, mas não prega o evangelho genuíno, não é uma igreja. Não é uma instituição de caridade. É uma ONG, uma instituição de caridade, algo desse tipo. Então, assim, o que é primordial? Pregar o evangelho, as escrituras. Por quê? Através da pregação das escrituras vai haver novo nascimento, havendo novo nascimento vai haver ação social. Pode ser que algumas pessoas estejam em pecado, negando a função que Deus deu a ela de exercer a ação social, né, na sociedade, na igreja. E aí, assim, para finalizar, que a gente não falou isso de nenhuma vez, e falta 3 meses para as eleições. Como que a gente tem 10 minutos aí, 5 minutos para acabar, ainda 10 minutos dá para responder isso. Será que a igreja, até que ponto ela se envolver na política, aqui é uma opinião até que vai divergir, é normal, porque aqui nós estamos já até... É difícil da Bíblia dar o parâmetro exato ali, até onde vai, né, isso. Mas, por exemplo, o que eu acho errado? O momento de culto, você usar para fazer política, assim, alguém que está sendo candidato, usar aquele momento. Por quê? O culto é algo só para Deus, tem que ser centralizado em Cristo, na Bíblia, em Deus. Na hora do culto, não. Mas, por exemplo, eu como cidadão de Itaquá, eu posso no meu Facebook lá postar, eu acho que esse político vai ser um político bom. Todo mundo faz um pouco disso, né? Tem gente que faz em maior grau, outros fazem menos. A igreja, sim, a igreja que eu digo como membro, né? Não como instituição. A igreja e a ECP vai apoiar um candidato. Aí eu acho que não é legal, porque a instituição está se envolvendo. Mas como membro, eu posso participar, eu posso ser candidato a vereador, por exemplo. Como é que é a sua opinião sobre isso? Tá aí um grande ponto que eu acho que ao longo da história a igreja ela deixou de se posicionar. Sim, sim. Ela quis ser muito espiritual. Ela separou, né? E é uma questão social também. Isso, é uma questão social também. E a gente foi entregando. Hoje o marxismo aí domina as faculdades. E quando não é o marxismo, é uma visão ímpia também. A igreja mesmo não entra, porque o sistema se corrompeu de uma tal maneira que você não consegue nem mais, só se for para entrar para combater mesmo, assim, um chamado de Deus, né? Mas a grande maioria das vezes a política ficou com uma conotação suja, que o cristão não pode entrar de jeito nenhum. Só que a gente vai ver na história e na Bíblia grandes cristãos que foram políticos. Em qual sentido? Daniel é um sentido político ali, não tem como negar. A libertação dos escravos na Inglaterra eu estava até estudando essa semana, William Wilberforce. Que foi um parlamentar inglês, que foi um dos primeiros a aprovar a lei do abolicionista, quer dizer, para acabar com a escravidão. Então você já começa a ver que quando a igreja é luz e se posiciona na política, ela interfere. Igual você falou ali, vamos separar também as coisas. O culto
é culto para Deus. Culto é para Culto Deus. pra Deus. Agora, meu posicionamento como cidadão, Político existe. você mora aqui, você é da Sem, é terra, lógico, não, sem não, violência, sem agressividade, respeitando uns aos outros, mas eu acho que o debate político, ele ganha, a sociedade ganha. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, ó, eu não posso postar lá que eu gosto do Bolsonaro, que eu gosto do Lula, que eu gosto de não sei quem, porque o povo me xinga. Acho que, como cidadão, o que eu devo fazer? Eu discordo de você na sua posição, mas Deus abençoe sua vida e pronto. O problema é que o cristão não pode cair no pecado da carne de virar uma coisa pessoal e brigar. Eu já vi gente na internet xingando um outro de tudo quanto é nome, porque um gosta de um partido, de outro. Fala, meu Deus, a idolatria já é isso, a né? gente vai entregando para eles e eles vão dominando aí. É isso mesmo. Pastor, pode dizer. Então, aí uma pergunta interessante do nosso pastor aqui, ó. Pode um cristão ser militante? Agora, qual militância? É isso que eu queria perguntar, né? Porque se for uma militância assim, tipo de... vamos ser a favor aqui do aborto, que é uma coisa contra as escrituras. Aí fica difícil. Ou, por exemplo, eu sou a favor... vamos pensar numa política que talvez seja de direita, que seja errado também. Tem pergunta aqui? Que eu estou falando, né? Só para mim finalizar. Então, às vezes a pessoa fala assim, bandido bom é bandido morto. É uma coisa de cristão meio estranho, assim. Tipo assim, o bom de um bandido não seria ele ser convertido. É lógico, se ele estiver roubando e for morto, é a consequência da vida dele. Não vou culpar o policial por isso. Mas eu desejar a morte dele é estranho. Eu tenho que desejar a reconciliação dele com Deus, né? Então, assim, eu acho que essas frases de efeito que os políticos usam, eu acho que é perigoso pra gente militar. O racismo, por exemplo. Eu acho que seria uma pauta pra gente, igreja, ser militante, lutar contra o racismo, por exemplo. É uma questão bíblica. Deturparam também a palavra militante. Militante é aquele que milita por uma causa. Por uma causa. Os militantes que a gente tem aí... Agora, por exemplo, militar com arma. Não, aí já é uma coisa que o cristão já não vai conseguir. Então, assim, os exageros do militante, que cega o cara, que idolatra um personagem político, aí eu acho que o cristão tem que sair fora disso. A gente só idolatra Jesus. A gente faz parte da sociedade. Sim. As leis que forem aprovadas vão nos afetar enquanto a gente estiver aqui nessa terra. Haja vista que a nossa esperança não está aqui nessa terra. Mas enquanto a gente viver, os nossos filhos, os nossos parentes vão usufruir, vão viver as leis que estão sendo aprovadas. Haja visto que nós estamos enfrentando agora aí no nosso cenário. Você vê países que são mais tranquilos, porque o povo participou mais, né? País onde a sociedade vive melhor, né? Tem até brincadeira aqui já, ó. Fabrício Vilela falou, fazer arminha... Essa foi boa do Fabrício, fazer arminha. Fazer arminha pode? Ai, Jesus. Aqui já entra em outros aspectos. Se o cara tá fazendo arminha no sentido de que um cidadão de bem possa ter uma arma em casa, é uma coisa. Agora, fazer arminha com uma apologia à violência é outra. Aí depende de como que tá a intenção do coração do cara que faz arminha. Já é mais difícil. Mas a irmã Juliana falou assim, queria perguntar como o papel da igreja na política e como devemos nos comportar, até que ponto devemos envolver. Mano, eu acho que assim, como indivíduo, a gente pode participar de cabeça se Deus chamar para aquilo. Como indivíduo. Indivíduo, membro do corpo de Cristo. Agora, a igreja, assim, a instituição, algum político entrar aqui, aí profanando, não tem como. Totalmente. Aí você muda o aspecto todo da igreja. Agora, como indivíduo, cristãos que são candidatos, se for para a glória de Deus mesmo, se for para entrar para fazer certo, nós estamos precisando, na verdade. Então, é verdade. Nós estamos precisando de cristãos envolvidos na política, mas cristãos... Por esse pensamento de menosprezo com relação à política é o que a gente está enfrentando hoje. Isso. Pessoas que não têm nenhum temor a Deus estão no poder, estão nos principais... as pessoas podem tomar as decisões do rumo do país sem temor nenhum a Deus. Haja vista o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos lá, um trabalho bem feito, colocando cristãos para serem... vários cargos, né? Como se fosse o nosso STF lá. Eu estava até olhando lá agora, várias pessoas são cristãos, tá entendendo? Então aqui a gente tem pessoas no poder que não temem a Deus e por consequência o que eles vão leis que são totalmente contrárias aos padrões bíblicos e querendo ou não, você gostando ou não, eu gostando ou não, eles vão tomar decisões que nos
Tô fazendo pergunta difícil pra nós aqui, ó. Vai. No finalzinho da live, hein? Vai. Deus abençoe a irmã Geis aí por ter perguntado, a irmã Juliana também. Aí ela falou assim, ó, paz e graça, irmãos. E no caso de cristãos policiais, por exemplo? Caso tenha que atirar e matar em alguém, já que é o trabalho do mesmo, porém contra as escrituras. Então, vamos lá. O que a escritura proíbe? Ela proíbe assassinato. Ela proíbe assassinato. Isso é proibido. O que é um assassinato, né? É um crime, quando você mata alguém. Agora, quando a gente lê nas escrituras, principalmente tem um texto que eu gosto muito de Levítico, mano. Aquele texto é demais. Que ele fala que quando você, um ladrão, entrar na sua casa e for de dia, olha que loucura que a Bíblia fala, de dia, e ele não oferece risco à sua vida, você não mata ele. Agora, se for de noite, olha, por que ela coloca de dia e de noite? Por que a Bíblia está fazendo isso, né? Na verdade, a única coisa que ela está querendo dizer de dia e de noite é o seguinte: se a sua vida e a vida da sua família corre risco, você ao matar ele, você não está assassinando, você está defendendo a sua vida. É isso que é a atitude que você está fazendo. Está em legítima defesa, por isso que a Constituição tem isso, né? Então, até na nossa Constituição, um policial só pode atirar se a vida dele estiver em risco. Se o cara atirar primeiro. Ou oferecer um risco, né? Se o cara apontar a arma ou algo assim. Então, quer dizer, para salvar a vida... Se o cara atirar primeiro nele, se ele não morrer... Aí ele vai atirar. Então, nesse aspecto, o cristão comum, o policial, se ele mata um ladrão que entrou na sua casa... Por exemplo, de dia, por que de dia? De dia você vê o ladrão, vamos dizer assim. É nesse sentido que quer dizer. Ele está roubando uma moto sua, ele pega a moto e vai embora. É como se você não precisasse matar ele, porque a sua vida não está em risco, nem da sua família, vamos dizer assim. Só que se você sentir que a sua vida ou da sua família está em risco, você matar aquela pessoa não é assassinato, é você se defender contra aquela pessoa. Isso a Bíblia fala que não é pecado. É interessante isso, né? É um assunto um pouco delicado que a Bíblia não está falando policial, não está ali explicando tintim por tintim, mas ela dá esse respaldo aí de que é uma se foi legítima defesa, até porque as nossas leis defendendo ali o policial a vida dele, a sociedade, e a vida de algum inocente. Agora, né? A pessoa física, no caso, um morador de uma casa, e aí a gente fica com uma lei do país também, que a Bíblia nos dá esse respaldo. A lei do país, a lei do país. Então, assim, hoje no Brasil, pode-se comprar uma arma legal, é muito caro, difícil, né? Tirar muito o difícil. porte. Mas quem tem o porte em casa e uma pessoa invade a sua casa e ele, em legítima defesa, atira naquela pessoa, hoje no Brasil não é contra a lei. E nas escrituras também não é contra a lei. Agora, qual é a diferença? Você pegar uma arma e já sair com a intenção, às vezes, de uma coisa ruim. Se você já sai, que tem homens que vão comprar arma já para arrumar uma confusão mesmo, para sentir poderoso. Pisou no pé dele. Mais. Já é por qualquer motivo, né? Irmão, agora começou a pergunta. No finalzinho, peraí. Então a Juliana, na opinião dela, ela acha que não devemos expor ou defender um certo político porque ele se corrompe. Então, assim, eu acho que é interessante isso. A gente não deve idolatrar nenhum político, porque isso já é idolatria, pecado, né? Então, não coloca a mão no fogo por nenhum ser humano. Só coloca a mão no fogo por Jesus Cristo. Assim que tem que ter a nossa fé. Mas só que apoio político, eu acho que é, mais uma vez, é a participação como cidadão na sociedade. Agora, como que eu me posiciono? Eu coloco assim, esses esquerda do inferno maldito, sai daqui, cambada de não sei o quê. Olha que agressividade. Eu coloco assim, esses coxinha, filho de uma mãe. Como é que... Eu sou cristão e tenho um linguajar desse, é complicado. Agora, se eu falar assim, não, eu tô gostando desse tipo de trabalho, eu gostava mais do outro trabalho, é opinião, irmãos. A gente tem que aprender a lidar com opiniões diferentes com respeito, com amor, não com agressividade. O problema é que quando é agressivo, é pecado, sim, você xingar o outro, brigar com o outro. Eu acho que é isso que é o mais importante. E a Amanda também, Brito, perguntou aqui pra gente, queria perguntar sobre política e cargo eclesiástico na igreja. O que a Bíblia diz sobre isso?
Aí, ó, a esposa do Samuel, né? Tinha que fazer uma pergunta boa dessa. A esposa do Samuel. É o Samuel que mandou. Foi o Samuel que mandou, não teve coragem. Ô, Samuel, Foi a Amanda mesmo, filho. Ela manja dos foi negócios. você, ó. viu? Queria perguntar sobre política e cargo. Eu acho que um cara, na função de político, ele não pode ao mesmo tempo ocupar o cargo Isso quer eclesiástico. dizer, Você acha? mas em si, porque ele é político, ele tem o cargo, não quer dizer nada. Não quer dizer mas nada. ele não vai conseguir Conciliar essas duas as coisas. duas, e aí não vai nem lá e nem cá, e aí vai deixar a desejar lá na política, que não pode, e também vai desejar. Porque quando é deixar a desejar. vocacionado na Bíblia, o cara não fazia outra coisa, ele fazia só aquilo. E se o cara for vocacionado, nada vai atrair ele para ele. E o cargo político é um cargo que demanda muito tempo, se ele for fazer direito, se ele for cuidar dos interesses Tanto é que, e aí na nossa igreja eu concordo, no nosso RI, tanto é que se uma pessoa que tem o for, cargo, tem que sair do cargo. não é porque ele vai entrar na política Não, em si, não é mas que a porque política ele é suja, nada disso, porque né? ele não vai conseguir. E a igreja pode confundir, por exemplo, dar votos para ele porque ele é cristão. E a gente Eu deve, acho exato, certinho. separar as coisas. A igreja católica também é assim, ela não admite pessoas, padres, no cargo, sendo candidatos, por exemplo. Então eles Mas acho que fique bem claro, não é porque o cara vai ser político que ele vai ser excomungado, Isso. ele é alguém que sentiu ali o desejo e quer fazer alguma coisa de bom até que ele entre lá dentro. É isso mesmo, é isso mesmo. Aí que tá. Então, assim, eu não sou nada contra o diácono chamar, se receber ali, ir pro cargo, ir para tentar, mas ele vai ter que se afastar das ações da igreja. Por isso que ele tem que saber o que Deus chamou ele de verdade. Então, se ele já tá na função da igreja, ou ele foi consagrado errado, porque se Deus vocacionou, não é por 1 ano ou 2, é pela vida. Então, se você está na vocação da igreja, permaneça. Agora, é lógico, se uma pessoa é vocacionada ao presbitério e sente um chamado muito forte a usar esse conhecimento da palavra na sociedade, para impactar a sociedade, é uma coisa entre você e Deus, aí abre mão um período ali da igreja e vai para o seu ministério aí, social, vamos dizer assim, né, que não deixa de ser. Então, tem mais 2 comentários, ó. A utilização ou mesmo a liberação de armas não gera segurança na sociedade, e sim mais violência. Temos muitos exemplos a respeito disso. Pessoas que às vezes são tementes a Deus, às vezes acabam deixando-se levar pela situação, infelizmente. Aí é uma opinião. Né? É uma opinião contrária às armas, a gente tem que entender e respeitar. Realmente, irmãos, assim, eu vou falar bem claro. Eu não compraria uma arma de nenhuma forma, eu não sei, eu acho que se eu tivesse uma arma, o cara tomava a arma de mim, me matava e roubava minha arma ainda. Eu não ia usar arma, eu não sei. Mas eu falar que eu acho que é interessante, aquele que quer poder comprar, eu acho isso interessante. Por que eu falo isso, irmãos? Porque o Estado, ele não pode gerir a minha vida toda. Eu tenho que ter espaço para mim gerir a minha vida, não o Estado mandar em mim tudo. Daqui a pouco ele vai falar que só posso ter um filho, como fez na China, vai falar que eu não posso seguir o Cristo. Eu quero o Estado Haja vista que o que faz o homem ser mal não é uma arma, é o pecado. O pecado. Então não é uma arma. Então a faca, um carro bêbado, um pedaço de pau na cabeça do Ele pode fazer, o pecado vai fazer. Agora sim, eu só daria uma arma, se eu fosse um político que aprovasse uma lei, se o cara passasse por todos os requisitos de psicologia, antecedentes criminais e tudo mais, né? Mas também eu sou a favor de que ele tem que ter a liberdade de escolher se quer ter ou se ele quer ter ou não. Isso para um país que se diz democrático. Essa é a grande questão. A opção, entende? Não é que, agora eu tenho que ter uma arma. Não tem, ninguém tem que ter arma. Todo mundo pode não ter arma, mas se alguém... ter a liberdade Meu de ter pai arma. mora a 40 quilômetros da primeira delegacia no interior lá. Como é que ele vai chegar alguém batendo na porta e falar, é um assalto? Mano, ele fica 2 dias com meu pai lá preso e ninguém sabe. É interior, é rural, entendeu? Então assim, como é que ele vai defender a esposa e os filhos? Então é bem polêmico esse assunto, né, irmãos? É bem difícil mesmo. Se você for para a Bíblia, é difícil de achar algo que proíba ter uma arma, né? No caso ali, na época, era o facão, a espada. Bom, vamos finalizar. A Geisa falou... Obrigado, irmãos. Live abençoada. Tem quase 20 pessoas. Aumentou, tanto gente no final. O negócio foi ficando... O Fabrício deu uma ideia que eu acho perfeita nesse período pra gente falar. No próximo, segunda-feira que vem, a gente falar sobre racismo e a igreja. Boa, hein? Eu acho esse assunto perfeito, porque a igreja não fala disso. É um assunto atual. A igreja fala pouquíssimo.
Eu acho que eu nunca vi nenhuma igreja falando da nossa. De política nenhuma. também. Política também, Primeira muito vez pouco. que eu tô vendo. Falar sobre racismo em um culto, por exemplo, que é pecado. É um pecado. Mas a gente acusa pouco esse pecado. E a gente sabe que existe racismo muito forte. Não é aqui usar como instrumento político de ideologia, nada disso. Irmãos, existe racismo. A gente sabe disso. Existe racismo de quem vem do Nordeste. Que daí seria xenofobia, mais ligada à etnia. Existe racismo aí da cor, né? Existe essa questão também de quem é de outro país. Existe isso, a gente sabe, é territorial. A gente se dá melhor com quem é do nosso território e exclui um pouco quem não é parecido. Então, o Brasil, nessa questão de racismo, é um pouco hipócrita. É hipócrita. A verdade é essa. Então, assim, não está falando aqui que a gente vai apoiar o movimento da esquerda, não é nada disso. A gente está falando que a Bíblia diz que todos somos iguais perante Deus e que o racismo tem que acabar, principalmente no cristão, na igreja. Há 70 anos, André, o cristão lá nos Estados Unidos tinha que sentar ir numa igreja de branco e o negro numa igreja de negro. Não podia ter os dois na mesma igreja. Eu estou falando de 70, 80 anos. Estou falando de 1000 anos, não falando de... meu bisavô, se morasse nos Estados Unidos, ia viver essa época. Meu avô, talvez. Então, assim, a gente já começa a ver que o racismo, infelizmente, mancha muito a igreja. E vai ser uma live muito boa semana que vem. Quem for participar, que eu não sei ainda quem vai ser, mas vai ser bênção de Deus. Espero que vocês que estão aí voltem e assistam segunda-feira que vem, às 20 horas aqui a live. Vai ser 1h20 de novo, igual foi a de hoje. Esse negócio foi bênção. No final foi 1h15 aí, foi bênção. Pode fazer as considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Deus abençoe cada um que acompanhou aí. Esperamos, né, ter esclarecido um pouquinho a respeito desse assunto sai no final, apesar que não faz parte de um contexto conjunto geral, social de isso. que um país, uma igreja enfrenta. Só agradecer ao Fred Alves que fez essa pergunta, que eu não falei o nome dele. É o Fred, lá da igreja. E a Geisa também. Ele fez qual, o Fred? Ele fez essa das armas, no caso, porque é bom não ter arma, na opinião dele. Então, Deus abençoe também pela pergunta. Deus abençoe vocês que participaram, perguntando, acompanhando aí, que Deus te abençoe. E até a próxima, então, aqui com questão do racismo. Racismo é igreja semana que vem, às 20 horas aqui na live. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Se quiser contratar essa dupla aqui... Entra aí nos comentários. Não tem cachê, tá? É de graça. Deus abençoe a todos vocês. A gente vai fazer uma oração aqui, já vai finalizar a live. Ora aí na sua casa, agradecendo a Deus, para que tudo que você aprendeu fique gravado aí na sua mente, no seu coração. O Luciano só comentou aqui, graça e paz, amados, em relação ao racismo no Brasil é muito hipócrita, é verdade. E a Juliana falou, eu também sou do Paideira. A Ana Paula falou, foi bênção, Deus abençoe todos vocês aí, parabéns. Fabrício pela pergunta também. E o Fabrício falou de arminha, foi engraçado. Vou orar então e agradecer a Deus. Obrigado, Pai, por essa noite, obrigado por esse momento. Abençoe a vida do André que veio até aqui, ó Pai. Abençoe, Senhor, o Marcos está aqui, o nosso pastor Márcio. A cada dia nós possamos crescer na graça e no conhecimento para nos tornarmos uma igreja forte, saudável, que é dirigida pela palavra de Deus, ó Pai. Nós te louvamos por isso, pedimos que esses irmãos que estão nos ouvindo semana que vem possam voltar até aqui e continuar aprendendo sobre tudo que a sua palavra nos ensina, esse tema tão importante que é o racismo, Senhor. Nos proteja desse preconceito, desse pecado, nos ajude, Senhor, a se tornar uma igreja pura, santa e lavada pelo sangue de Jesus. Nós te louvamos, que toda glória seja tua, em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe, graça e paz até segunda que vem. Foi